Nós temos este ritual todos os anos, no último domingo de outubro, mudamos a hora, agora atrasamos 60 minutos, mas desde que me lembro eu sempre encontro a mesma situação no dia seguinte de manhã, quando venho abrir a porta. Há pessoas que chegam uma hora mais cedo, há pessoas que depois ainda atrapalham o relógio, o despertador, e chegam uma hora mais tarde. De modo que este ritual não é fácil, mas é um ritual que nos garante que estamos a aproximar-nos do fim do ano. Está aí a chegar um novo ano. O ano de 2013 está a terminar, por isso nós estamos no tempo de fazer novos planos. Estamos no tempo também de traçar novas metas para as nossas vidas. E estamos também no tempo de fazermos um novo orçamento para 2014. Vai acontecer isto no país, nós todos vamos certamente acompanhar a aprovação do novo orçamento na Assembleia da República e a nossa Igreja também está já a preparar o seu novo orçamento. Esta manhã eu queria perguntar aos irmãos como é que vamos preparar ou como é que vamos aprovar este orçamento para 2014. Somos o terceiro país com a maior dívida na comunidade europeia. Às vezes eu penso que a nossa matemática mudou, acabaram as outras contas e só temos agora contas de diminuir. Diminui o nosso território pela erosão. Realmente o nosso país é mais pequeno. A erosão vai levando parte das nossas praias, vai levando parte do nosso componente para utilizarmos e vivermos com alegria neste jardim à beira-mar plantado. Diminui também a população pela falta de nascimentos e pela imigração. Diminuem os empregos, as empresas, diminuem os salários e as reformas e, tragicamente, diminui também a esperança de melhores dias. E é exatamente por isso, meus irmãos, que eu esta manhã queria falar convosco, porque não pode diminuir a esperança para nenhum de nós, de melhores dias. Nós precisamos muito de pedir ao Senhor que nos ajude. E Ele realmente é quem nos pode ajudar a preparar este novo orçamento. O nosso Deus é exímio, Ele é capaz, Ele tem dado mostras de que realmente pode auxiliar, porque auxiliou sempre o seu povo, eficazmente. Quando o povo precisava de preparar novos orçamentos e pedia a ajuda do Senhor, o Senhor lá estava para ajudar. Os irmãos lembram-se de José no Egito? Lembram-se daquilo que ele fez? Como o Senhor o ajudou nos 7 anos de vacas gordas para alimentar não apenas o Egito, mas todo o resto do povo que vinha ao Egito nos anos de miséria, nos anos dos 7 anos de vacas magras. Lembram-se, meus irmãos, como é que o Senhor nosso Deus ajudou o povo de Israel a encontrar a solução adequada. Como também quando o Senhor distribuiu o maná, o Senhor Deus preparava o pão para o povo de Israel, ainda que estivesse no deserto.
ainda que nada pudesse produzir, o Senhor preparava o maná em quantidade apropriada para cada família. Os irmãos lembram-se da construção do tabernáculo, do plano que Deus traçou, mesmo havendo ouro e pedras preciosas, tudo se fez no tempo apropriado. É maravilhoso o nosso Deus. O orçamento que Deus também preparou para a conquista de Canaã. Josué e Caleb encontraram uma terra de gigantes. Eles consideravam-se como gafanhotos, mas mesmo assim, gafanhotos contra gigantes, puderam conquistar a terra. E Gedeão, não é maravilhosa a história de Gedeão? Meus irmãos, quando tinha que lutar contra um povo aguerrido, contra um exército de midianitas que eram valorosos, que tinham um grande número de soldados, Gedeão, orientado pelo Senhor, preparou 300 homens. E só com 300 homens ele ganha a batalha aos midianitas. E o orçamento para construir o templo de Jerusalém? Meus irmãos, o testemunho da rainha de Sabá é notável quando ela disse: não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e em bens a fama que ouvi. Aquilo que Deus fez com o povo de Israel foi realmente grandioso. No Novo Testamento nós temos um eloquente exemplo que vos quero ler. Vou pedir aos irmãos para abrirem as Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, e peço aos irmãos que permaneçam com as vossas Bíblias abertas neste Evangelho de João, capítulo 6, verso 1, que diz o seguinte: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Meus irmãos, nós podemos preparar
um novo orçamento. Com esta orientação, com todos os dados que aqui temos, podemos aprovar, aceitar, podemos acreditar num orçamento para o país, para a Igreja, para o nosso próprio orçamento doméstico, se ele for feito realmente na base daquilo que o Senhor aqui nos apresenta. Porque os orçamentos de Deus são baseados no amor. Este orçamento para multiplicar os pães, para alimentar uma multidão tão grande, só podia ser feito na base do amor. Jesus, quando viu aquela multidão, o que é que ele pensou? O que é que ele disse? O que é que ele sentiu? Diz-nos a Escritura que teve compaixão. O Senhor encheu-se de compaixão por aquelas pessoas, por aquela multidão. Eram pessoas que estavam enfermas, estavam famintas, estavam num lugar deserto, nada podiam fazer, em tudo realmente só podiam depender de Deus. E ainda mais, já era tarde e não havia possibilidades de procurarem alimento. Era tarde, meus irmãos, antes que seja tarde. E para nenhum de nós pode ser tarde, deve ser tarde. Enquanto é tempo, nós devemos procurar encontrar as soluções que Deus nos quer conceder, que Ele nos pode dar a cada momento, em todas as circunstâncias, para todos os motivos. Belshazzar, conta-nos o Velho Testamento, estava no palácio e imaginava que ia continuar naquela sua vida faustosa, mas naquela mesma hora, quando estava no palácio e na festa real, o dedo de Deus escreveu na parede, e aquilo que Deus disse foi: pesado foste na balança e foste achado em falta, por isso Deus cortou de ti o teu reino. E Belshazzar, naquela mesma noite, morreu, partiu, porquanto era tarde para ele, e não encontrou a solução certa, segura, adequada para o problema que ele tinha na sua vida. Meus irmãos, o rico da parábola diz que tem em celeiro muitos bens para muitos anos, e por isso dizia à sua própria alma: folga, porque tens em celeiro muitos anos, tens no celeiro muitos haveres, muitos alimentos, todos os recursos que precisas. E o que é que o Senhor diz? Se esta noite pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Judas, meus irmãos, com as suas 30 moedas, com o orçamento que ele alcançou, queria alterá-lo, queria mudá-lo, mas para ele também já era tarde, porque atira as moedas aos sacerdotes, porque eles não as quiseram receber, e o seu fim foi o fim trágico que todos nós conhecemos. Foi por isso que Jesus, olhando para aquela multidão, teve grande compaixão. Ele sentiu na sua alma uma dor tremenda por aquilo que se estava a passar com aquele povo que precisava de auxílio e não podia encontrá-lo, senão nele próprio. E foi por isso, meus irmãos, que ele considerou aquele povo como ovelhas sem pastor. E sendo ele o bom pastor, imediatamente começou a procurar uma solução adequada. É assim o orçamento de Deus. Ele não apenas fica com a ideia, não fica apenas com o propósito. Ele vai à procura da solução. Não fica no inconformismo, na inércia.
ele imediatamente vai para realizar aquilo que é necessário e convoca imediatamente o Senhor Jesus, o seu colégio apostólico, e diz-lhes: dai-lhes vós de comer, dai-lhes vós de comer. Era necessário, eles tinham de encontrar uma solução e a ordem foi-lhes dada. O nosso Deus, meus irmãos, tem para todos nós a solução que nós necessitamos, se tão somente o procurarmos. O que é necessário é que nos voltemos para Ele, porque Ele está sempre pronto para nos auxiliar. O orçamento de Deus assenta no conhecimento que Deus tem das nossas necessidades. Os irmãos repararam certamente que a palavra do Senhor nos afirma no verso 6 que Cristo bem sabia o que havia de fazer. Ele sabia o que havia de fazer. Quando o Senhor convoca os discípulos, quando o Senhor convoca os apóstolos, quando o Senhor se prepara para realizar um milagre, Ele sabe o que pode fazer, o que deve fazer, o que se importa fazer. Meus irmãos, os homens não sabem como vai reagir aquilo que nos cerca. Não sabe o nosso país como vai reagir o mercado. Quando necessitar de voltar ao mercado, não sabemos também como vão reagir os outros países. Não sabemos como vão resultar os impostos. Nós sabemos muito pouco daquilo que pode acontecer. Nós vivemos num mundo imprevisível, num mundo que está a mudar, num mundo que não tem certezas, num mundo que não tem segurança nenhuma. Mas Deus sempre sabe o que deve fazer. E é isso que nos anima, é isso que nos encoraja. É isso, meus irmãos, que nos dá a certeza de que com o Senhor nós iremos encontrar a solução que necessitamos. Quando o povo de Israel chega junto ao Mar Vermelho, meus irmãos, Moisés clama ao Senhor. E qual foi a resposta do Senhor? Diz ao meu povo que marche. Não era necessário ficar ali parado para ser chacinado pelos egípcios. Tinha que marchar. O Senhor sabia o que havia de fazer. As águas do mar abriram-se e o povo de Israel pôde passar. Quando Lázaro morreu, o que é que podiam fazer as suas irmãs? Apenas chorar. O seu irmão estava morto há 4 dias. A elas restava-lhes apenas chorar. Mas Jesus sabia o que havia de fazer. E por isso, chegando perto de Marta e Maria, disse: eu sou a ressurreição e a vida. O apóstolo que estava, meus irmãos, no meio da tempestade, não sabia o que fazer, senão gritar: Senhor, socorre-me. E o Senhor estende-lhe a mão. Pedro, na pesca, não sabia senão lançar as redes, mas recolhendo as redes nada apanhava. Mas Jesus sabia que, atirando as redes para o lugar certo, ele iria alcançar uma pesca milagrosa. Meus irmãos, é por isso que eu creio no orçamento que Deus nos pode dar, aquilo que Deus nos pode auxiliar, porque esse orçamento tem a força do seu poder. A tarefa dos crentes, meus irmãos, sempre foi uma tarefa árdua, difícil, digna de heróis, mas o Senhor tem dado força, tem dado ânimo e, sobretudo, tem dado sabedoria. O texto diz-nos que os discípulos tinham de alimentar naquela hora quantos homens? 5.000 homens. E igual número de mulheres, certamente, e crianças. Por isso era um número fantástico.
um número para além das nossas possibilidades. Quem é que podia admitir que fosse feito um orçamento para solucionar a fome de tanta gente? O Senhor deixou-nos uma missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Meus irmãos, é uma tarefa difícil, árdua, uma tarefa que exige de cada um de nós um esforço muito grande. Imaginemos, já que estamos num tempo de informática, imaginemos que no tempo dos apóstolos havia já informática e que um dos apóstolos, Pedro, provavelmente que era o mais ousado, pegava no computador e procurava solucionar o problema. Ele naturalmente começava por introduzir os dados e o primeiro dado que ele ia introduzir no computador era a responsabilidade. Ele tinha a responsabilidade, os discípulos, os apóstolos, de fazer discípulos de todas as nações. O segundo dado que ele certamente teria necessidade de introduzir no computador era a quanta gente isto ia aplicar-se, qual era a população do Império Romano. E nós então sabíamos que a população do Império Romano naquela época eram 100 milhões de habitantes. E depois, naturalmente, teriam também de introduzir um outro dado, que era a área em que eles tinham de atuar. E encontravam 6.475.000 quilómetros quadrados. Para que isso fosse feito, qual era o quarto dado que eles iriam introduzir? Era o Produto Nacional Bruto, que eram 10 milhões de denários. E o último dado, certamente, seriam os recursos disponíveis. Que pessoal é que eles tinham? 12 homens. Que fundos é que eles tinham? 0. Licenciados por universidades? 0. Empresários ou políticos amigos? 0. Meus irmãos, se no primeiro século houvesse um computador, certamente que os apóstolos ficavam aterrorizados. Iriam dizer que era uma ordem impossível, mas eles acreditaram no orçamento de Deus e por isso conquistaram o Império Romano e chegaram até aqui, e chegaram até nós no século XXI. É porque o orçamento de Deus, meus irmãos, supre todas as nossas necessidades. O que é que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses? Os irmãos lembram-se? Ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Este é o nosso Deus. É o Deus com quem trabalhamos, em quem esperamos, que suprirá todas as nossas necessidades. Temos nós que temer? Temos nós de ficar diminuídos na nossa esperança? Meus irmãos, tendo um Deus assim, um Deus que, havendo necessidade de conforto, nos envia o Espírito Santo para nos confortar, para nos consolar, para estar conosco, para nos orientar. É um Deus que nos acompanha. Ele pede-nos que creiamos num Deus que está conosco todos os dias. É o Deus que nos ensina a orar: Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Temos uma conversação diária, constante, permanente. Deus nunca se afasta. E por fim, o orçamento de Deus, meus irmãos, concede-nos uma formosa herança. Porque o Senhor preparou-nos uma formosa herança, incorruptível, incontaminável, que certamente o Senhor irá dar a cada um dos seus filhos. É que o orçamento de Deus, meus irmãos, é baseado na fé. E nesta manhã
nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê realmente fé para acreditarmos. Porque a fé muda a face das coisas. Meus irmãos, André e Filipe via apenas 5 pães. 5 pães. Era isso que ele via. Mas a fé via uma multidão saciada. E via também 7 cestos de pão que sobejaram. Como é extraordinário. É por isso que hoje, meus irmãos, nós não podemos esquecer a importância daquele rapaz que tinha o seu lanche. Um rapaz que confiou, um rapaz que teve um gesto de altruísmo, que resolveu dar a Jesus aquilo que tinha. Era pouco, mas o que tinha ele entregou, porque confiou, porque esperou no Senhor e seguiu a ordem natural da vida. Deus amou e deu. Nós, quando amamos, temos de dar. E sabemos que é indispensável, é necessário que todos nós realmente demos de nós mesmos ao Senhor, porque o Senhor ama ao que dá com alegria. E vede, meus irmãos, que a recompensa não tardou. Não é extraordinário que aquele rapazinho que ficou sem os seus 5 pães, o que é que ele recebeu em seguida? Ele estava lá no meio da multidão a comer o lanche. A multidão assentou-se na relva. Estavam todos ali, foram todos imediatamente convidados para participarem daquele banquete. E lá no banquete estava o rapazinho dos 5 pães. Quantos pães é que ele teria comido? Só comeu 5? Podia ter comido mais. Porque a Escritura o que é que nos garante? Que todos se saciaram. Comeram até se fartarem. Até não precisarem mais. E ele teve ainda uma outra alegria. A alegria de ver outros a serem ajudados. Não apenas ele, mas outros. Aquela multidão que estava com ele foi também abençoada, foi também auxiliada. É por isso, meus irmãos, que nesta manhã eu quero pedir aos irmãos que pensem seriamente, neste final do ano, em prepararem os vossos orçamentos com Deus, porque Ele tem orientação adequada para cada um de nós. E Ele, verdadeiramente só Ele, nos pode ajudar a realizar o impossível. Com Deus, nós sabemos que todas as coisas são possíveis. E nós acreditamos num Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Que Ele nos abençoe. Amém.